Sobre foto com uma pessoa em cena com chapéu coco branco e blazer xadrez. Capítulo 3. Primeiras ações. Em sequência, foto de outra pessoa em cena com balaclava segurando uma espécie de lança. Legenda. Dito isso, precisamos ouvir o nosso próprio passado. Arnaldo dos Anjos e Dilson Rufino em Dom Quixote, na Biblioteca do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone, Oficinas do Grupo Contadores de Mentira, 2005. Oficinas e Barbantes. Formação cultural multiplicadora. Hoje, quando pensamos em realizar oficinas em nosso espaço, sempre nos deparamos com a responsabilidade de evitar reproduções daquilo que fazemos. Embora seja inerente e natural que, como mestres imbuídos da tradição de conhecimento das culturas populares, os aprendizes se deparem ou se misturem com a nossa própria história e soluções do fazer cultural. Lembramos sempre que somos virais e que nossa atuação na cidade onde produzimos há 20 anos também possui estrada definida, e que nossa formação estética, física, política não se separa das gerações que nos acompanham. Fazemos isso há anos. Encarar nossa posição de mestre nos exigiu anos de maturação para que nossas inquietações fossem compartilhadas de forma de fato pedagógica. Entendendo uma pedagogia livre na qual os aprendizes tenham de fato a possibilidade de construção humana. Entendemos que, se quisermos de fato discutir política em nosso trabalho, ela deve estar inserida em ações de formação e multiplicação, além, é claro, de nossa postura, militância e construção da obra artística. Olhamos para os aprendizes de forma humanizada e na relação de que também seremos formados por eles. Deixamos-nos transformar pela presença de outros, porque todos possuem potência e saberes. O que fazemos é sempre olhar para as potências e tentar encaminhá-las, gerir a energia e estima dos aprendizes. Isso também nos modifica, também faz o mesmo pelo nosso trabalho. Nosso projeto é um caminho para toda a vida, onde percebemos que antes de transformar o outro, transformamos a nós mesmos. Pensamos público, comunidade, cidade, criadores, aprendizes e a eles dedicamos tempo para uma construção que só acontece de forma integrada. Fazemos teatro, portanto nossa tarefa é a relação com essa gente e com nós mesmos. Realizar ou receber um espetáculo, ou fazer reuniões, debates, fóruns, ou ainda, a maneira como tomamos posição e decisão frente a problemas encontrados ao longo do caminho, são para nós estruturas de formação, exercícios do olhar, trabalhos para os músculos do caráter. Nosso trabalho é manter força em tempos de barbárie humana. Nosso trabalho é manter memória do nosso entorno e também do planeta em que vivemos. Lutamos para que um aprendiz descubra suas potências e as exerça sabendo das pressões e que a escolha pela arte exige brio e defesa de si mesmo e de coletivos. Com isso, também formamos ou pelo menos contribuímos para sermos contrafluxo do gosto médico e da imposição feroz da sociedade. Assumimos o papel de que o teatro que fazemos precisa acessar nosso entorno. Se quisermos que o público venha ver um trabalho e nos dedique seu tempo, também precisamos fazer o mesmo por ele ao longo da vida. De forma pontual, podemos dizer que realizamos sim há anos oficinas, vivências, trocas, demonstrações. Algumas são eficazes, outras não. Mas o trabalho está para além do fracasso ou sucesso, pois o fracasso também é necessário à formação. Possuímos oficinas em nosso espaço e integramos todo o trabalho a tudo que acontece no nosso redor. Integramos com a cidade e com o nosso fazer cultural. Integramos em rede, com outros coletivos e artistas produtores. Integramos em militância e inserimos tudo num único caminho. Dito isso, precisamos ouvir o nosso próprio passado. 1995 a 2005. Oficinas de teatro dos contadores de mentira. Entre aspas. Toque patoque, patoque toque, tique-tê, tique-tê, tumba tumba, tumba tumba. Um canto ecoou durante muitos anos em Suzano. Era um grito de guerra, que abria e fechava as oficinas. Era nossa tradição que nascia. Era um rito de passagem, era um encontro tribal. Cantávamos. Toque patoque, patoque taque, tique-tê, tique-tê tumba, tumba tumba tumba. Para encontrar os espíritos e para emergir a potência dos aprendizes. Havia aprendido esse canto com um grupo teatro pequeno, nos anos 1990, em Santo André. É um grito secreto que temos na memória dos contadores de mentira. Se o cantarmos hoje, somos capazes de reencontrar o passado. Se estivermos perdidos ao longo do caminho, certamente ele será nossa bússola coletiva.
De 1995 a 2004, portanto durante 9 anos ininterruptos, os contadores de mentira, nesse caso eu e, alguns anos depois, Drico de Oliveira, estivemos à frente das oficinas de teatro na Secretaria de Cultura de Suzano. Período intenso e desbravador na história do teatro em Suzano. Literalmente, havíamos dominado aquelas dependências e vivíamos nos corredores do Centro Cultural. Profanávamos a rotina burocrática e quase sempre havia reclamações da nossa presença. Estávamos ali rompendo a atmosfera conservadora da cultura. Nota de rodapé 5. Drico de Oliveira. Drico de Oliveira foi ator do grupo Contadores de Mentira desde sua fundação até o ano 2013, quando se desligou dos trabalhos. Iniciou-se como aluno das oficinas em 1995 e logo depois como ator do grupo. Começamos em agosto de 1995 com as oficinas que resultaram no espetáculo Dom Quixote, às quais o próprio Drico de Oliveira chegava como um aprendiz. Nosso grupo não era contratado pela Secretaria de Cultura, éramos apenas orientadores de teatro com certo modo de fazer, porém o que atraía a maioria dos alunos naquela época era o sonho de que eles próprios alimentavam de trabalhar com o grupo Contadores de Mentira. Quando abríamos vagas, as filas eram intermináveis. E, segundo a Secretaria de Cultura, deveríamos fazer algum tipo de seleção. Recusávamos a fazer testes ou algum tipo de exclusão. Pensávamos naqueles jovens com seus olhos sonhadores querendo fazer teatro. Aumentávamos as vagas, trabalhávamos o dobro do horário e deixávamos quase todo mundo entrar. Era muita gente, em média 300 a 400 inscrições para 50 vagas, que transformávamos em quase 200. Fazíamos de tudo para atender uma demanda tão intensa e reprimida. Posso dizer com segurança que mais de 3.000 pessoas passaram pelos contadores de mentira por meio daquelas oficinas. Não tínhamos a maturidade pedagógica que hoje temos, conquistada ao longo de tantos anos de trabalho, mas havia um espírito do fazer teatro. Não ensinávamos teorias, isso vinha ao longo do tempo, mas jogávamos muito. Optamos por uma prática de experimentação e vivências, em que o aprendiz dividia suas inquietações com o artista orientador. Era uma cidade tão devorada que o simples fato de pensar coletividade, de construir imagens criativas, criava rupturas bruscas na história cultural do município. O primeiro ponto importante era entender que a pedagogia no campo da arte levanta, antes de tudo, questões de ordem prática relacionadas ao fazer e que a relação aluno-professor é aquela nascida do próprio aprendizado do ofício. Naquele momento, éramos artistas interessados em dividir nossas inquietações e descobertas com o aprendiz. Não queríamos hierarquia, queríamos o risco de saltar juntos no mesmo abismo. Não havia cartilha no teatro, queríamos uma liberdade para gerar potência humana. Isso nos obrigava a jogar fora todos os dias regras que nós mesmos criávamos, revisitando conteúdos na tentativa de encontrar soluções que movimentassem todo aquele aprendizado, levando em conta toda a complexidade social, política, histórica e humana dos aprendizes. Não havia acerto ou erro, tentávamos entender as potências de cada um. Ouvíamos histórias incríveis e, a partir delas, começávamos a criar expressividade. As técnicas do ator, naquele momento, pelo menos, não era o nosso maior foco. Nos ocupávamos de imagens da cidade e da construção crítica e coletiva. Ocupávamos-nos com o reconhecimento da cidade. Durante anos, a história oficial escondeu seus moradores, suas vidas e memória, e foi aquele nosso princípio de trabalho. Fizemos de tudo para reconhecer as janelas que ali existiam, as fronteiras que dividiam bairros, e também encontrar soluções por meio do teatro para expressar como ator e cidadão. Era tão bonito olhar as pequenas improvisações dos aprendizes e encontrar cidadania e memória de um povo. Lutamos naquele momento por uma estética festiva, barulhenta, para dar liberdade aos muitos monstros que moravam dentro de cada um daqueles novos fazedores. Alguns atores que trabalharam com o grupo emergiram daquelas oficinas. Drico de Oliveira, Cadu Nascimento, Carlos Eduardo Gomes, Rei, que recebeu esse apelido porque fez um personagem homônimo numa das montagens. Márcia Pantaleão, Luciana Claudino, Ana Lu Gonçalves, Juliana Freitas, Dilson Rufino, André Correia, Gabriel Guanais, Ailton Barros, Arnaldo dos Anjos e Daniele Santana. Os dois últimos integram o grupo até o momento em que escrevemos este livro. Já falamos aqui neste livro, no primeiro capítulo, sobre a ocupação da biblioteca, sobre as caminhadas teatrais, sobre o ambiente inóspito que encontramos no início de nossos trabalhos em Suzano.
Se, por um acaso, você ainda não passou por aquelas páginas, sugiro parar um pouco e adentrar naquele momento de invasão da Terra Cinza e depois voltar para cá e seguir o fluxo deste almanaque. É preciso entender os alicerces e as tubulações dessa construção do efêmero. Se você já abriu esta porta, sigamos. Intervenções profanas. Éramos muito sonhadores e inquietos, com tantos aprendizes cheios de energia e vontade de viver teatro. E não perdíamos a oportunidade de desbravar a cidade. Havia muitos convites para criarmos intervenções nas muitas inusitadas situações. Cemitérios, palestras de educação, saúde, cidadania, hospitais, associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI, casamentos, igrejas, festinhas de Natal, de São João, Dia das Mães, Dia do Trabalho, Dia dos Namorados, Dia do Dente Amarelo, Dia da Pavimentação Asfáltica, Dia do Ócio ou qualquer outra desculpa que colocassem os aprendizes em atividade. Ao centro da página, 2 fotos na vertical de 2 pessoas vestidas de personagens. Legenda: 1995 a 2005. Oficinas de Teatro dos Contadores de Mentira. Acima, 1999. Marcelo Yamamoto e Eric Santana em cena de Pinóquio, na Biblioteca do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlo Morricone, em Suzano. Espetáculo das Oficinas de Formação Teatral dos Contadores de Mentira. Abaixo, 2001. Juliana Freitas e Tomate Saraiva, em As Aventuras Nada Verdadeiras em Entremeios Delirantes de Lampião Quando Sonhava. Arquivo do grupo. Fotos de diversas pessoas com roupas coloridas e turbantes. Legenda: 1995 a 2005. Oficinas de Teatro dos Contadores de Mentira. Aprendizes das Oficinas dos Contadores de Mentira em A Tempestade, na Biblioteca do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone, arquivo do grupo, 1998. Claro que, quando falamos dos aprendizes, também nos incluímos, e, como grupo, tivemos a oportunidade de construir nossos fazeres dedicando tempo a essa formação. Era imprescindível em nosso fazer achar soluções de comunicação com a nossa cidade. Portanto, era uma oportunidade incrível quando nos chamavam para aquelas ações, muitas vezes bizarras. Aceitávamos tudo e nem sempre acertávamos, mas, sobretudo, nos divertíamos e ganhávamos experiência como atuadores. Eram pequenas peças ou roteiros que deveríamos improvisar. O estudo do barroco, da comédia dell'arte e o estudo dos brincantes populares eram nossa inspiração e um caminho que começávamos a percorrer e servia aos nossos corpos que, quase sempre, eram provocados para improvisar. Inventávamos algo durante a semana com os alunos voluntários cheios de potência e, com a cara lavada, profanávamos o ambiente. Geralmente éramos a parte divertida de assuntos e temas difíceis de serem tratados. Porém, embora cheios de humor, tentávamos tocar o peito do cidadão comum. Como pequenas flechas de profanação, fazíamos aquelas intervenções, criando aos poucos uma ruptura histórica que só entenderíamos anos mais tarde. Barbantes coloridos para romper os nós mesmos. Para além dos múltiplos fazeres e máscaras que literalmente criávamos para nos manter em atividade, havia nos aprendizes uma ansiedade e vontade de estar em cena, de criar dramaturgia, figurinos, cenários, iluminação e personagens. Sempre éramos exigidos a construir uma obra teatral no final de processo de cada turma. Já sabíamos que ocuparíamos, como sempre, a biblioteca, e que passaríamos meses na sala de ensaio do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone. Geralmente, em uma aula por semana durante um ano inteiro, dedicávamos pelo menos 3 meses para a montagem de um espetáculo. Aqueles processos de montagem eram intensos, dolorosos, criativos, quase sempre um abismo em que nossos corpos eram lançados. Envolviam muitos aprendizes, além do próprio grupo Contadores de Mentira. Abraçávamos aquelas montagens em grupo, mesmo porque, naquela época, uma boa parte do grupo era formado por ex-alunos das oficinas. Trocávamos experiências e fazíamos tudo de forma coletiva e colaborativa. Tecidos, pedaços de roupas e acessórios, espuma, cola, papel, fita adesiva, arame e o mais importante de tudo nos contadores. Barbante colorido. Os barbantes eram nossas ferramentas para uma estética já bastante definida. Alguns fios paralelos, latas de óleo ou leite em pó serviam para luminárias acrescidas de muitas velas e pequenas lâmpadas coloridas penduradas no teto.
Para os cenários, juntávamos panos coloridos e transformávamos a biblioteca em uma grande lona de circo medieval ou rural. Todas as montagens das oficinas utilizavam a mesma tenda cigana. Era nosso universo estético e, ao mesmo tempo, profano. Em 10 anos, no período de 1995 a 2005, foram 7 montagens. Dom Quixote, 1995-96, A Tempestade, em 98, Gulliver, 99, Romeu e Julieta, 2000-2001, Pinóquio, 2002, As Aventuras Nada Verdadeiras em Entremeios Delirantes de Lampião Quando Sonhava, 2003, Dom Quixote 2, 2004 e 2005. Cada uma delas com mais de 30 aprendizes em cena. Algumas obras extrapolavam esse número, como foi em Gulliver, 99, e Pinóquio, 2002, que juntas mantinham em cena mais de 100 pessoas. Em 2005 era outro momento que sabíamos que as oportunidades na cidade de Suzano iriam melhorar com a nova gestão. Já havíamos criado instituições representativas, já nos organizávamos de outra forma e outros grupos já começavam a se formar na cidade. Entendemos que era hora de finalizar aquele período intenso para dar passagem ao emergente movimento de teatro. Muitos daqueles aprendizes desapareceram e nunca mais os vi. Outros tantos encontro na rua e ainda nos reconhecemos sorridentes com nossos cabelos brancos. Há muitos que ainda nos seguem como grupo e não são poucas as vezes que os vejo na condição de público. Eles me emocionam porque os vejo envelhecer comigo. Somos cúmplices de um passado não muito distante, mas que só nós sabemos a força que tinha. Muitos deles estão casados, trabalham em empresas, fábricas ou são professores. Outros estão passando as dores que a vida nos coloca pelo caminho. Sempre que nos encontramos há um olhar entre nós, um orgulho de velhos combatentes e guerrilheiros, que se encontram anos mais tarde. A história talvez não escreva sobre eles, nem suas próprias famílias, mas do tempo em que ainda havia álbuns de retratos, os contadores de mentira moram em muitas fotos dentro dos baús familiares. É curioso perceber hoje que havia uma divisão do período de 95 a 2005 e o que veio depois disso. É interessante perceber os movimentos recentes de grupos que até este momento em que escrevo não conheceram ou não reconhecem o período anterior. Se hoje pisam nesse terreiro criativo, é porque nós estivemos ali, fincando estacas terra dentro. O efêmero é um instante, e o universo mora dentro desse instante. Éramos apenas os contadores de mentira, uma trupe formada pela pior estirpe das estirpes ruins. E muita gente junta carregando areia e pedra. Eram aprendizes com suas pequenas sementes. Humildemente, aqueles aprendizes não exigiram seu lugar na história, tomaram outros rumos e não se apegaram a isso, mas merecem ser lembrados na construção do teatro em Suzano. Nem mesmo este livro que escrevo pode durar gerações futuras, mas é uma das poucas possibilidades de lembrar esses desbravadores. Os contadores de mentira firmaram pés na lama e em areia movediça. Foram aqueles aprendizes que nos motivaram a continuar a flutuar no efêmero. A eles, agradecemos o caminho que tomamos. Foto de uma pessoa com figurino de plumas em meio à rua. Legenda. Intervenções profanas. Cleiton Pereira, Ailton Ferreira e Arnaldo dos Anjos. Intervenção no Natal de 2006 na Praça João Pessoa em Suzano. Experimentos para encontrar o povo. Foto de Vanderlei Costa. Sobre janelas. Por Steve Ferreira. Vou te contar um segredo. Na parede de meu quarto construí um engenho ao mesmo tempo indispensável e inútil. Um polígono de 4 lados iguais, feito de madeira maciça, porém dobrável. Precisei quebrar parte da parede para instalá-lo, mas o resultado me agradou. Seu funcionamento é bem simples. Normalmente, pela manhã, asfaço as madeiras que tapam o buraco existente na alvenaria e dou de cara com um cartão postal. Algumas árvores e plantas distraem o meu olhar e não permitem que ele se fixe na parede cinza mais à frente. Apoio os cotovelos no peitoril daquilo que um dia pretendo patentear como janela. Invento muito necessário para este tempo cinzento. Então, a paisagem muda. As plantas continuam ali, mas o muro cinza torna-se uma pequena cerca de bambu. O asfalto da rua torna-se novamente terra fértil. Vários dos loteamentos ao redor voltam a ser campos de futebol. E penso em um menino, um garoto, um rapaz. O ano é 1995, mas não sei qual é o mês, provavelmente novembro ou dezembro, pois como era costume, ou ao menos se tornaria um costume a partir de então, toda oficina de teatro terminava com a apresentação de uma peça. Havia um menino na plateia. Mas espere, me precipito. Voltemos um pouco mais.
Eu vejo um menino, um garoto, um rapaz andando por uma cidade. Nessa cidade, em uma de suas praças, encontrava-se um outro amigo. Havia uma oficina. Houve uma oficina. Seu amigo estivera nela. Haveria uma peça de teatro. O convite estava feito e aceito. Opções culturais não eram o forte daquela cidade. Cidade dormitório, a constatação viria anos depois. Voltemos um pouco mais. Estamos agora no pós-Idade Média, na província de Mancha. Dom Quixote, o cavaleiro andante e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, vagavam pela Espanha à procura de aventuras. Em seu coração trazia a lembrança da doce e bela Dulcinea de Toboso. Na plateia, o menino assistira boquiaberto. Dom Quixote se encontrava frente a frente com Dom Quixote. Olhou-se, se observou-se, desconfiando de si mesmo. Somos um ou eu sou dois? A pergunta escapava do palco e corria ao encontro do menino, do garoto e do rapaz. Somos três ou eu sou três? Não há resposta, há apenas um grito, ou seriam dois. Dom Quixote gritou para Dom Quixote. E um se lançou sobre o outro, armas em punho. Dois homens, um só grito. Aqui somos três e um silêncio. Um novo ano, um novo grito. Gritar é como sentir o gosto da liberdade. Aspas. 4 pra nada. 1, 2, 3, 4. Toque, patoque, patoque, taque, tique-tê, tumba, tumba. Nosso cartão de visita era também nosso até logo. A rotina se repetia. Os domingos não pediam cachimbo, mas pediam teatro. Primeiro foi no Caique, ainda Suzano, quase Calmon Viana. Depois, no Centro Cultural, ocupamos a biblioteca como um lugar que devesse ser nosso por direito. Naquele ano, não teve peça de encerramento. Toda regra precisa de sua exceção. O grito ficara preso na garganta. Dos outros anos posso falar pouco. Houve um projeto em Ferraz. O menino ficou em Suzano. O tempo passou. A tempestade chegou. Feito arauto, anunciando um retorno. Mas quem retornou foi um gigante, e éramos todos cidadãos liliputianos. Não me lembro do ano. Tudo que sei é que houve um naufrágio e sobrevivi. Sobrevivemos. Intrigas. A filha querida que o rei prometera ao gigante forasteiro fora assassinada por seu próprio conselheiro. Espere. Parece que misturo ficção com realidade. Quem eram os liliputianos? Quem era realmente o gigante? Acho que o maior defeito de meu engenho é também sua maior qualidade. Faz-me recordar assim, misturando o real ao onírico, o importante ao banal. Porque quando subo ao palco é como se subisse a vida. A preparação para o palco é também uma preparação para a vida. O palco é a vida. A lição maior que o teatro me deu. Por isso é importante atentar para a diferença entre valor e reconhecimento. O menino não sabia disso, talvez por não ser nem menino, nem garoto e nem rapaz. Apenas um ator procurando seu papel. Um gigante ou um cavaleiro da triste figura, talvez nenhum, nem outro, às vezes um, às vezes outro. Nota de rodapé 7. Steve Ferreira foi um dos atores aprendizes das oficinas ministradas pelos contadores de mentira. Ainda hoje frequenta nosso espaço em nossos espetáculos. Participou das montagens A Tempestade em 98 e Gulliver 99. Participou de muitas intervenções e defendeu e ajudou com muita generosidade nos anos seguintes. Nota de rodapé 8. Na primeira montagem de Dom Quixote, 95 e 96, optamos por duplicar o personagem interpretado por 2 atores diferentes. Sancho Panza ficava confuso em cena quando eles se encontravam para uma espécie de troca de turno da representação. Nota de rodapé 9. Toque Patoque foi nosso grito de guerra por mais de 10 anos. Iniciávamos e finalizávamos os dias de trabalho com esse rito coletivo. Um dia brigaram porque estava lotado demais. Há um episódio divertido e que consegue traduzir os momentos em que lotávamos a Biblioteca Municipal de Suzano com nossas montagens. Fazíamos de tudo para acomodar o máximo de público possível. Afinal, sabíamos que era um esforço de todos fazer aquele movimento. O espetáculo era Dom Quixote 2, montagem de 2004 com os aprendizes das oficinas, alunos ansiosos e mais de 300 pessoas do lado de fora. Havíamos disponibilizado 250 ingressos, o que já era uma loucura para um espaço minúsculo. Porém, fizemos o impossível para acomodar a todos. Algumas pessoas do público, impacientes, chegavam muito próximo ao horário em grupos.
Depois de algum tempo tentando colocar aquele povo para dentro, finalmente poderíamos começar a apresentação. Apagamos as luzes e soltei a primeira música. Os atores aprendizes já posicionados para entrar. Foram surpreendidos por um novo integrante no meio da arena. Sujeito baixinho, de óculos e bravo. Pediu licença ao público e proferiu um discurso indignado porque sua família quase não conseguira ingressos, exigindo explicações públicas do porquê sua família teve que ficar esperando tanta gente entrar. Ouvíamos aquilo com olhos arregalados. Eu estava na técnica, uma mesinha discreta no canto da cena. Ele olhava para mim, espumando pelo canto da boca. Com mais força ainda, ele esbravejou. Quero pedir ao público presente uma grande vaia para o diretor desse espetáculo. Quando ele mesmo começou a vaiar, absolutamente ninguém se manifestou ou foi solidário a ele. Sua noiva era uma das aprendizes em cena e afundava sua cabeça em seu peito, constrangida. Não pude aguentar e a única coisa que respondi foi: que bom que essa noite haja tantos gritos para conseguir assistir a um espetáculo de teatro. Obrigado. A plateia veio abaixo. Fui ovacionado e começamos finalmente o espetáculo. O pobre homem sentou-se e se divertiu muito aquela noite enquanto se escondia envergonhado. Na ponta dos pés. No fim dos anos 1990, no convívio do Centro Cultural, conversávamos bastante com a então coordenadora de dança da época, Márcia Bellarmino. Ainda hoje possui um estúdio com forte formação de bailarinos. Muitos de seus aprendizes fizeram carreira internacional ou ingressaram em importantes companhias de São Paulo. Outros tantos, claro, percorreram outro caminho. Suzano não é diferente das inúmeras cidades do Brasil, que não possuem pesquisa em dança contemporânea nem grupos independentes, pesquisadores. São poucos os que avançam ao já árduo aprendizado do balé clássico. De fato, há certa coerência no fato de a cidade ser colonializada e a dança, portanto, tomar uma função da elite social, e por essa mesma elite ser aceitada como algo inofensivo. Em Suzano, em raros momentos, a dança saltou os muros altos do conservadorismo criativo. Num desses bons momentos, nos juntamos ao pequeno estúdio de Márcia Bellarmino para pensar alguma coisa juntos. Vencemos muito de nossas resistências ao entrar em contato com o balé clássico. Começamos a entender o quanto aquela disciplina e treinamento eram incríveis para a expressividade do ator. Anos mais tarde, em nossos estudos da antropologia teatral, percebemos que não estávamos enganados. Sei que nos influenciamos mutuamente e que falamos pouco sobre isso ao longo da vida, mas sinto em meu corpo de ator muitos vestígios e marcas daquele período. Fizemos de tudo para fundir nossos corpos. Fomos aprendizes em tantas vivências trocadas. Também contribuímos com nossas rupturas ali, naquele ambiente de criação. Estávamos férteis e grávidos. Geramos obras conjuntas em parceria com o então coreógrafo de dança contemporânea, Henrique Talma, como foi o caso da coreografia A Rota de Jacobeia, 1999. Naquele trabalho, criamos as imagens de velhos representados por bonecões gigantes que fabricamos. Fizemos cenários, adereços de muitos espetáculos. Fomos para alguns festivais. Vivi aquele momento intensamente apaixonado por todas aquelas pessoas e pela beleza da dança clássica. Aquele percurso com a dança foi curto, no entanto absolutamente intenso e transformador para os contadores de mentira. Nos deu vontade de dançar e saltar. Hoje a dança está inserida em nosso corpo, com um olhar para o primitivo e a antropologia teatral. Hoje não separamos mais o que é dança e teatro. Acho que naquele momento fundimos nossos corpos. Lado a lado, duas fotos de pessoas em meio ao público com figurinos chamativos, legendas. Intervenções profanas. Clayton em intervenção na Praça João Pessoa em Suzano, foto de Vanderlei Costa, 2008. Intervenções profanas. Ailton Barros em intervenção na Praça João Pessoa em Suzano, foto de Vanderlei Costa, 2008. Em sequência, em tons laranja, uma foto de uma pessoa ajoelhada no palco vista de costas com o público à frente. Legenda. Coloridos para romper-os nós mesmos. Espetáculo Romeu e Julieta na Biblioteca de Suzano. Arquivo do Grupo, 2000. Contadores de Mentira Júnior. Contribuímos com aulas de teatro para os bailarinos dentro do estúdio Márcia Bellarmino, e daquele trabalho surge um projeto emblemático para o grupo chamado Contadores de Mentira Júnior, coordenado por Ju Penteado, atriz, figurinista e pensadora do grupo por vários anos. Drico de Oliveira também coordenou durante um período curto o trabalho. Era um trabalho inocente, sem grandes pretensões, que gerou a presença de jovens aprendizes em nosso trabalho de grupo.
Alguns deles transitaram, fizeram a passagem para o núcleo de oficinas e foram muito presentes e intensos em nosso trabalho. Destaco Lígia Berber, hoje atriz no Teatro de Neura Suzano, Aguinaldo Rodrigues, hoje ator e manipulador da Companhia Trux de São Paulo, e Gabriel Guanais, que participou de muitos espetáculos das oficinas dos Contadores de Mentira, Romeu e Julieta, Lampião, Gulliver. Gabriel fez parte de um período muito intenso dos Contadores de Mentira. São incontáveis e memoráveis seus árduos trabalhos como brincante. Ator forte em formação que indicava uma técnica bastante apurada em Coma-me, 2000 a 2004, Gabriel construiu um personagem que transbordava qualidade e energia. Contadores de Mentira Júnior é uma dessas partes orgânicas de nosso grupo que poderia ser esquecida ou não notada pela história do teatro suzanense. Olhando agora para essa memória, consigo perceber que de fato estávamos criando rupturas. De fato, olhávamos para tudo que nos movia. Nesse caso, estar ali, dentro de uma academia de dança, gerando energia por meio de aprendizes tão jovens que se tornaram artistas íntegros, me emociona. Alguns deles não seguiram o caminho da arte. Outros até nos renegam como se fosse possível deletar parte da história, mas isso também faz parte da construção humana e de grupos em sociedade. Foi um momento que mora dentro dos nossos relicários mais íntimos. Lado a lado, 2 fotos de espetáculos. Legenda: Intervenções profanas. Aprendizes das oficinas dos Contadores de Mentira em Alto de Natal Profano na Praça João Pessoa de Suzano. Arquivo do Grupo, 2002. Coloridos para romper os nós mesmos. Espetáculo As Aventuras Nada Verdadeiras em Entremeios Delirantes de Lampião Quando Sonhava. Arquivo do Grupo, 2003. Fotos de pessoas em cena, com roupas coloridas, segurando bastões coloridos e o público ao redor sentado ao chão assistindo. Em outro ângulo, pessoas ao redor de um cavalo feito com cabeça de pano e estrutura de madeira. Legenda: Coloridos para romper os nós mesmos. Espetáculo Dom Quixote, na Biblioteca do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone. Do lado direito de Rosa, Daniele Santana, em sua primeira atuação nos Contadores de Mentira. Foto Vanderlei Costa, 2005.